Bom dia, turma! Bom dia! Tudo bom? A aula de hoje? Egito Antigo! Que isso? Né? Vou recapitular com vocês o que vocês sabem sobre o Egito Antigo. Quando eu falo Egito Antigo, qual a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Faraó! Faraó. Né? Que mais? Múmia! Múmia. Múmia é muito importante. Pirâmide. Escaravelho! Escaravelho. Cachorro. Cobra. A tal da egípcia, né? Cobra também. Hieróglifos. Deuses de Egito. Deuses. Isso. Cobra. Isso aí. Cobra. Mas para a gente entender o Egito, a gente tem que entender primeiro a organização política e social do Egito, tá? Para depois a gente entender essas coisas mais curiosas relacionadas à religião, à cultura, né? À arte. Inclusive, uma coisa que a gente vai ver muito nas aulas de arte é a arte egípcia. É muito importante, muito mesmo. Ok, o Egito é uma das civilizações mais importantes do Crescente Fértil. Quem lembra do Crescente Fértil? Aquela faixa de território, né? Lá na Ásia, que embarcava Egito, Mesopotâmia, Síria, Palestina, né? E tinha o formato de uma lua crescente, por isso é chamado de Crescente Fértil. Fértil por ser irrigada por vários rios. E não é à toa, né, que o território do Egito, que ficou na região norte e nordeste da África, se desenvolveu às margens de qual rio? Rio. E as margens do rio Nilo são o quê? São muito férteis, né? Muito úteis para quê? Para que se desenvolvesse o quê, gente? Que atividade? A agricultura e a pecuária, né? Ou atividades agropastoris, ok? Bom, mas em que momento da história, né? Lá naquele pedaço de terra do norte e nordeste da África, as pessoas se juntaram, né? E decidiram falar assim: somos o Egito. Quando que será que isso começou a acontecer? A partir de 7.000 anos antes de Cristo. Então, essa faixa aqui, entre 7.000 anos antes de Cristo e 3.000 anos antes de Cristo, é o período de formação do Antigo Egito. Né? Voltando um pouquinho na pré-história, as pessoas elas estavam começando, né, a desenvolver a agricultura no período do Neolítico, lembra disso? Foi uma tecnologia muito importante para as pessoas da pré-história, a descoberta de que se eu planto uma semente naquele pedaço de terra e tem um rio próximo a ele irrigando, aquilo vai crescer e eu vou ter alimento por uma boa parte do ano, né? Esse conhecimento fez as pessoas virarem sedentárias em vez de nômades. Muito bem, então, ó. Em vez de nômades, né? Então as pessoas passaram a se estabelecer naqueles lugares e ficar ali. Então, o Egito, esse período aqui de 7.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, um período de 4.000 anos, né? O Egito Antigo ele levou 4.000 anos. Se a minha matemática está boa, não sei. Ele levou 4.000 anos para ficar pronto, né? Para a gente poder falar que o Egito Antigo surgiu, tá? E nesse período de tempo aqui, o que foi acontecendo? As aldeias, né, estavam se formando no fim da pré-história, né, no fim do Neolítico. As aldeias que foram se juntando, principalmente de agricultores e de criadores de animais, né, principalmente o gado, decidiram se unir e formar clãs, né? Esses clãs são conhecidos como nomos. Usando uma comparação que tenha mais a ver com a realidade de vocês, né? É como se esses nomos fossem cidades. Só que cada cidade tinha sua independência, tá? Apesar de todas elas tinham a mesma cultura, mas cada uma era governada por um nomarca, né? Ou seja, cada nomo, né, não devia obediência ao outro, cada um era independente entre si. Até que, em que ano? 3.000 anos antes de Cristo, esses nomos, né, viram que viver separados não era bom para eles, né? Principalmente por causa dos ataques, né, das condições climáticas. Então eles se juntaram, todos eles se unificaram e passaram a ser liderados por um cara chamado Menés. E aí não é mais nomarca. Como é que é o nome do líder do Egito agora, do governante do Egito? Menés. Menés, mas
o Menes é? Ele é um Faraó. Isso aí. Faraó, o significado da palavra faraó é casa grande, né? Isso já diz muita coisa pra gente. Principalmente se a gente pensar que o faraó, né? Ele vai governar todo um grande território. Todo o Egito Antigo. Beleza. E aí, para ele governar o Egito Antigo, ele era considerado o que, gente? Um Deus vivo. As pessoas achavam que o faraó era um Deus, não só um governante. Hoje você acha que o nosso presidente é um Deus? Não. Não, né? Então a gente pode dizer que evoluiu um pouquinho ao longo desse tempo. Os faraós, eles eram considerados deuses, né? Deuses que estavam vivos. Isso inclusive vai ter a ver com a religião que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, com a religião egípcia. Beleza. O faraó, além de ser chamado de Deus, ele era o chefe da política, da religião, militar e da justiça. Ou seja, todos os poderes se concentravam na mão de quem? Do faraó. Sabe por quê? Porque hoje é fácil a gente separar justiça de política, de exército, né? Pra gente, cada uma dessas instituições é uma instituição única, né? Certo? Para os egípcios tudo era misturado, eles não viam as coisas dessa forma. Então todo se concentrava na mão do faraó, tá? Por isso que a gente fala que o Egito Antigo, ele era uma teocracia, gente. Teocracia. Por quê? Theo vem do grego, que significa Deus, né? Cracia, poder. Então, o Egito Antigo era uma sociedade em que a religião era o aspecto mais importante. Os deuses estavam no centro de tudo. Beleza, gente? Quase todas as atividades realizadas eram controladas pelo governo, né? Desde as obras públicas. O que são essas obras públicas? Principalmente, gente, as obras públicas são a construção de pirâmides, monumentos, né? Construção de barragens nos rios. A gente tá em história, né, tio? Oi? A gente tá em história, né? Isso aí, história. Só uma dúvida mesmo. Tá. Quase todas essas atividades, que parece um pouco a parte geográfica, né? Quase todas essas atividades eram controladas pelo governo, tá? Inclusive, o comércio era controlado pelo governo, a agricultura era controlada pelo governo e o artesanato era controlado pelo governo. Como que funcionava a sociedade egípcia? Bom, ela funcionava, eu vou mexer um pouquinho a minha câmera, né, para ficar mais perto dessa pirâmide que eu montei. Professor, tem que fazer pirâmide também? Por favor, faça. Opa. Vamos lá. Quem estava no topo da sociedade? Faraó. Aqui, gente, olha só. Vocês veem que se eu fiz uma organização social em forma de pirâmide, é para vocês entendam que esse é mais importante que esse, que é mais importante que esse, que é mais importante que esse, que é mais importante que esse, né? Eu falei sobre isso já. Então, quem está no topo, governando a tudo e a todos, é o faraó. Porque o governo é uma teocracia e o faraó é um Deus vivo. Isso aí. Então, acima de tudo, está o faraó. Ele é a pessoa mais importante da sociedade do Antigo Egito. Ele Tá? existe, professor? Ele existiu. Abaixo do faraó nós temos os chefes militares e os sacerdotes. Qual é a função dos chefes militares na sociedade egípcia? Eles são tipo governantes, né, não, professor? Não, eles cuidam da defesa do território do Antigo Egito. Ah, então eles são guardas? São como guardas, né? Eles cuidam para que, caso o Antigo Egito entrasse em guerra, eles se mobilizassem, fossem lutar e tudo mais. E os sacerdotes, eles cuidam dos cultos, né? Eles escolhem os dias que vão se cultuar vários deuses, né? As coisas que vão ser feitas para esses deuses, as oferendas que vão ser dedicadas a esses deuses. E eles também tinham uma certa influência no faraó, né? O faraó era muito influenciado por esses sacerdotes. Nós temos os administradores e os escribas. Os administradores cuidavam principalmente de quanto tem que receber de imposto, né? Quanto tem que ser destinado a obra tal, quanta quantia tem que ser destinada à construção daquela pirâmide, quantas vezes nós vamos ter que fazer um dique no rio, a barragem no rio, quantas vezes nós vamos ter que construir. E o escriba era
provavelmente uma das poucas pessoas que sabia ler e escrever na sociedade egípcia, ele registrava tudo isso, tá? Nós temos os camponeses. Os camponeses, né, trabalhavam principalmente na agricultura e na pecuária. Uma parte da produção deles era destinado aos chefes militares e aos administradores e escribas. Essa galera aqui, ó, eles não faziam nenhum trabalho manual pesado, tá? Isso cabia aos camponeses e os escravizados. Beleza, os camponeses eles tinham que entregar uma parte da sua produção ao faraó e aos chefes militares e os sacerdotes e aos administradores e escribas. Os escravizados tinham que fazer o que, gente? Geralmente os escravizados eram estrangeiros. Quem conhece a história dos hebreus na Bíblia? Quem conhece a história dos hebreus? Foram escravizados por quem? Do faraó. Pelo faraó. Olha só, os escravizados na sociedade egípcia, eles geralmente eram estrangeiros. Os hebreus eram egípcios? Não, porque eles eram hebreus, né? Então, os escravizados também faziam esses trabalhos pesados, principalmente a construção de obras públicas, né? Também trabalhavam na agricultura, às vezes. Mas o que distingue ele do resto da sociedade egípcia é que eles eram escravizados porque eles não eram egípcios, beleza?